Segundo a grande maioria dos antropólogos, o continente africano foi o espaço geográfico berço da vida humana no planeta, sendo hoje o terceiro maior continente da Terra. É também o segundo continente mais populoso do mundo, com mais de 800 milhões de habitantes em 54 países, representando cerca de 1/7 da população mundial. Conforme o Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, a África Negra, também conhecida como subsaariana, apresenta a mais alta taxa de pobreza absoluta do mundo, onde cerca de 1/3 da população vive com menos de $1 por dia. O analfabetismo, as epidemias de AIDS, as guerras, conflitos e principalmente a fome são alguns dos problemas sociais enfrentados pela população africana. Todos os anos, mais de 11 milhões de crianças morrem antes de atingir os 5 anos de idade, devido à desnutrição ou doenças como malária, sarampo e pneumonia. Em meio a esta realidade, existem pessoas que têm tomado atitudes que fazem a diferença. Esse é o caso de Bruna e Gabriela. Conversando com um contato que eu tenho lá na África, falou que as crianças lá na África não tinham brinquedos e eu mostrei os meus trabalhos que eu desenvolvo num ateliê, que são bonequinhas de pano. No princípio a gente pensou, vamos enviar por FedEx? Daí eu falei, não, eu vou. E chegando lá, eu tive um impacto muito grande, né, com a realidade. A primeira dificuldade que eu senti foi o número de crianças, porque a gente, na minha primeira experiência, a gente estava em poucos voluntários, então eram 5 voluntários e a gente atendia quase 1000 crianças. Então a gente tinha que colocar, para fazer oficina com as crianças e conseguir interagir com todas, a gente enfiava todas dentro da igreja e depois elas iam saindo de uma em uma por uma portinha pequena e aí a gente conseguia dar uma bolinha de massinha ou uma bexiga para cada uma, entendeu? Porque senão não tinha como. Atualmente, a taxa de fecundidade na África é muito alta. Uma mulher africana tem em média 5,2 filhos, chegando a 7,6 filhos na Nigéria, país com maior taxa de fecundidade do continente. Uma criança de 5 anos, por exemplo, ela já cuida do seu irmão recém-nascido, que deveria estar sendo amamentado. Então as famílias são muito grandes, os pais, na maioria das famílias, são só a mãe que cuidam dos filhos sozinha. Então ela sai para buscar o sustento daquele dia e as crianças ficam por conta própria. Eles gostam muito de brincar, mas eu acho que eles não têm esse investimento na infância deles, porque eles têm muitas responsabilidades desde muito cedo, assim. A educação também é precária no continente africano. Em muitas escolas, há falta de água e poucos ou nenhum sanitários. Faltam livros didáticos e os professores têm pouco preparo. Tudo isso leva o continente a um índice de analfabetismo de aproximadamente 40%. Uma das coisas que marcaram muito a gente nesse último ano que o pastor conversou, né? E ele falou assim, tem muitas crianças aqui que não tem nenhum motivo para sorrir. E fazem muito tempo que elas não sorriem. Então, isso me marcou muito, porque às vezes parece tão simples, né? Nossa, vocês saem aqui do Brasil pra levar brinquedo, pra brincar com crianças que passam fome. E o que isso faz de diferença? Qual que é o impacto, né? E a gente acredita muito que a gente tá levando uma semente de esperança mesmo. As estimativas são pessimistas. Segundo um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa em Política de Alimentação, o número de crianças subnutridas aumentará cerca de 18% até o ano de 2020. E o nosso sonho é conquistar a África toda. 54 países só. A gente já foi para 2. 2 agora, né? Com 2019.